Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o tarô é definitivamente o melhor amigo da mulher, porque ele empodera, né? Quando você faz uma leitura de tarô para você, você pega seu deckzinho e abre ali para você um momento só seu. Você não vai precisar pedir opinião para mãe, para amiga, não vai precisar buscar validação externa, não vai precisar do outro para te apoiar, né? E eu preciso falar que é uma coisa muito importante. Eu considero terapia extremamente importante. Acredito até que tem muita gente que faz terapia para lidar com o outro que não faz. Mas também é importante falar de maturidade emocional, porque eu já ouvi e já presenciei pessoas que tinham dependência do terapeuta. Eu já vi até artista famosa falando: eu fico sem nada, mas não fico sem a minha terapeuta, sem a minha analista. Que seja. E isso é um reflexo também de uma outra forma de dependência emocional. E se o tarô é usado da forma correta, como ferramenta de autoconhecimento, ele não vai criar dependência. Experimenta perguntar para o tarô: o que eu espero receber da vida em nível inconsciente? O que eu espero receber do amor em nível inconsciente, você vai encontrar um padrão, tá? Então, vamos continuar aqui. E eu realmente acredito que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, porque ele não tem uma codependência, a menos que você, né, fique tirando tarô pra tudo. E assim, pelo amor da deusa, em nenhum momento eu estou falando pra você tirar tarô pra tudo. Eu não tiro tarô pra tudo. Depois de muito mais de 10 anos de contato com o tarô, hoje pela manhã eu fiz uma sessão pra mim, pra eu entender como tá a minha mentalidade financeira, porque eu tô construindo ali um desenvolvimento pessoal de mentalidade, então tô querendo acompanhar meu desenvolvimento, mas fazia tempos que eu não fazia uma tiragem pra mim, entende? E na minha fase inicial, eu via muito tarô sobre relacionamento, porque era um tema que estava em destaque na minha vida, que estava em highlight. E eu não sugiro que você use esse oráculo milenar com grande sabedoria para ficar sabendo sobre o outro, tá? Não recomendo. Porque quando você para de perguntar sobre o outro, você começa a dar as cartas da sua própria vida. E é disso que eu tô falando aqui, tá? Eu fiz esse curso introdutório de tarô. Você consegue tirar ali para você, com calma, né? Treinando, se um dia você quiser tirar para alguém, justamente com a proposta de trazer esse empoderamento feminino, né? Que foi o que transformou para mim. Então, tô compartilhando da fonte que eu bebi e expandi. E para mim existem duas atitudes que tornam uma mulher magnética: segurança e generosidade. Segurança. Quando a pessoa está firme nas próprias referências, sabe aquela frase? Eu estou com você, mas não preciso de você. Ela pode escolher a ambiência, ela pode escolher, né? E ela não fica sempre vinculada a alguém por conta de algo que ela precisa, ela fica por escolha. E porque ela sabe que, no fim do dia, é ela por ela. Você pode ter um parceiro afetivo incrível, você pode ter uma família estável, amigas incríveis, mas você precisa ter sua individuação. Você precisa aprender a contar com você. Eu te digo mais, o tarô é um grande espelho. Nós mulheres não gostamos tanto de espelho, só que é aquele espelho da bruxa, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais interessante que eu? Ele vai falar: existe, porque sempre tem. Mas se você estiver aqui, ó, muito integrada com o tarô, ele não vai poder dizer que existe alguém que não esteja mais empenhada no autoconhecimento que você, né? Porque quando você foca no autoconhecimento de alguma maneira, você está ali empenhada, então não dá para classificar se é mais ou é menos, não é mesmo? Use o tarot como esse espelho, que vai trazer informações do seu inconsciente, que vai explicar padrões para você sair deles, beleza? E a segunda atitude, que é a generosidade, você já parou para perceber que quando a pessoa tá carente, ela dá demais, ela dá o que ela não tem. Carência é, eu dou o que eu não tenho. Como eu não consigo me dar afeto, eu fico dando demais pra, não sei, chamar a atenção, ou eu fico dando demais pra receber bastante também. E a pessoa carente, ela cria uma identidade vibracional repulsiva, as pessoas não querem estar com ela. Já a pessoa generosa é aquela que dá na medida, ela dá o que transborda, ela compartilha, mas ela é suficiente, então essa pessoa fica muito atraente. E eu gostaria de te dizer que magnetismo não resolve só relacionamento afetivo, não é mesmo? Quando você está magnética, você está atraindo o melhor para sua vida, seja no financeiro, seja na carreira, seja na ambiência, né? Então, e o magnetismo é muito o oposto da dependência. Por isso que eu falo que vale muito a pena construir a sua relação do tarô a partir desse lugar. Faz esse combinado comigo. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, eu sou Michelle Correia. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal de alta performance consciente, porque eu uso ferramentas integrativas e neurociência. Eu te diria que não existe nada que eu não consiga identificar com esse tarôzinho aqui. Eu já direcionei pessoas das mais diversas situações. Eu tenho uma mentoria de desenvolvimento pessoal e uma das ferramentas é o tarô. Eu consigo acessar inconsciente, sistêmico. Eu faço leituras autorais que mostram para você como que está a sua identidade, por que o fato de a sua identidade estar assim, isso está refletindo em alguma outra área, porque o nosso mundo externo é um reflexo do interno, então
Agora que a gente já deu um gole no magnetismo, bora mergulhar na sabedoria do tarô? Eu tinha comentado que a gente ia falar de arcano e que a gente ia se fixar nos arcanos menores. A gente tem arcanos maiores, arcanos menores e arcanos da corte, que são arcanos menores, e você vai entender essa distribuição, o que cada um significa. Essa é aquela partezinha que é importante tomar nota, viu? A palavra arcano, ela vem do latim arcanum, que significa mistério, segredo, conhecimento oculto. Nossa, eu amo tudo isso. E no tarô, isso não tem nada a ver com misticismo, tá? Ou algo fantasioso. Arcano é um conteúdo simbólico do inconsciente que não se revela de imediato, mas se manifesta através de imagens. E quando eu falo de inconsciente, eu já me recordo de Jung e de Freud. Eu sou mais time Jung aqui, tá? Inclusive, eu sou estudante de psicanálise. E porque sou apaixonada pelo inconsciente, né? E eles liam tarô, tá? Eles liam tarô. E bebiam dessa sabedoria para fazerem análise de suas clientes. Eu gosto de falar paciente, parece uma coisa meio passiva. E aí vamos falar primeiro dos arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles são 22 cartas, né? Do arcano número 0, que é o louco, e a gente vai mergulhar. Os arcanos maiores, a gente vai dar uma dedicada aqui. Porque tem muita gente, inclusive, que começa lendo o tarô só com os arcanos maiores para entender melhor. E eu vou trazer exercícios em cada um dos arcanos maiores para você integrar. Que lembra que eu falei que já tem 2 aulas antes, tá? Se você tá chegando por essa, fica por aqui. Depois você assiste, o propósito tá nesse conteúdo aqui. Apesar de ser uma continuação, você não vai ficar super perdida, não. E aí eu ia falar, lembra que eu disse? Mas eu já esqueci do que eu ia lembrar agora. Então, eu vou tocar e daqui a pouco eu vou lembrar. Então, vamos voltar aqui nos 22 arcanos maiores, do louco pro arcano do mundo, né? Do 0 pro 21, por isso são 22. E eles representam arquétipos da experiência humana. Então, eles falam de ciclos da vida, de grandes aprendizados, de crise, de propósito, de identidade, de inconsciente. Quando aparece um arcano maior, não está falando de um evento, né? Está falando muito mais de uma fase da alma. Tem muita conexão com propósito e alma aqui. Então, significa ali que algo grande está em jogo, sabe assim? Se você fizer uma tiragem misturada e aparecer vai um arcano maior, né? Você está com todo o baralho lá. E aí você tira 3 cartas e uma delas é o arcano maior. Entenda que quando vem um arcano maior, ele dá o tema central ali da resposta, tá? E os arcanos menores, que são o foco de hoje, mas eu não vou falar ainda dos arcanos da corte, tá? Só de 1 a 10 os arcanos menores. Eles contêm 56 cartas e eles falam do ciclo cotidiano, do comportamento, dos pensamentos, das atitudes práticas, das reações automáticas. E esses arcanos maiores, eles se dividem em 4 naipes, ou 4 elementos, né? Normalmente você vai ver 4 de paus ou 4 de bastões. Tem tarôs que vão colocando, né, outras nomenclaturas. 4 de fogo. Eu tenho um tarô que fala 4 de fogo. Então, paus e bastões representam um elemento da natureza fogo. Percebe que o tarô tem os 4 elementos vitais, né? Fogo, água, ar e terra. Olha como ele está integrado aqui, né? Com a existência. Ele é um microcosmos do universo. E os paus ou bastões, que representam elementos fogo, falam de energia, fala de iniciativa, fala de propósito e movimento, né? O copas, que você vai ver em alguns decks taças, 4 de taças, 4 de copas, ele geralmente tem o símbolozinho do coração, às vezes taças, representam o elemento água, falam sobre emoções, vínculos afetivos, sentimentos, o mundo interno. Espadas representam o elemento ar. Ele fala sobre a mente, ele fala das crenças, dos conflitos, das decisões, da comunicação, sabe? Vozes da mente. Por exemplo, o pajem de espadas é um stalker. Dependendo da jogada, claro, mas ele representa ele representa curiosidade. Dependendo, você está perguntando de alguém, e sai um pajem de espadas com um diabo ali, é um stalker, ele está obcecado em saber sobre você, está muito curioso, entendeu? Ouros ou pentáculos, elemento terra, eles representam trabalho, dinheiro, corpo, estrutura, realidade, rotina, tudo aquilo que a gente constrói no mundo material. Então, paus representa o mundo espiritual, copas, o corpo das emoções, o corpo emocional, espadas, o nosso corpo mental, e ouros, o nosso corpo material. E os arcanos menores, eles falam muito de rotina, né, de caminho prático da vida, como você vive, como você reage, como você escolhe, como você se movimenta. Então, vamos dar uma resumida? Arcano é um mistério que precisa ser revelado. Ai, gente, eu amo os mistérios que precisam ser revelados. Arcano maior é um grande aprendizado da alma. Arcano menor é como você vive isso na prática, né, esse grande aprendizado. Então, o arcano maior fala do porquê e para quê. O arcano menor responde como e com o quê. E, como eu disse, a gente também tem os arcanos da corte. Os arcanos da corte, eles não falam de eventos. Eles falam de estados de maturidade psíquica, comportamental. Eles mostram, na verdade, como que a energia está se expressando, né? Qual que é o nível de consciência, qual é a postura
interna diante da vida, daquela situação. Então, na prática, eles revelam os arcanos da corte revelam quem está agindo, de qual lugar interno e com qual nível, né, estágio de maturidade. Então, eles falam muito mais de personalidade e maturidade psíquica aqui. E os arcanos da corte, eles se organizam também nesses 4 naipes, nesses 4 elementos que eu expliquei, eles têm os 4, e são denominados pajem. Em alguns decks você vai encontrar pajem, outro valete, cavaleiro, então vai, pajem de ouros, paus, copas e espadas, e assim sucessivamente. Então, é pajem ou valete, cavaleiro, rainha e rei. Na próxima conversa, a gente vai falar desses arcanos da corte. Porque aí eu acho que convém explicar um pouquinho mais. E agora, eu vou falar do 1 ao 10 dos 4 elementos, mas eu vou falar isso para você integrar. Porque quando você fica decorando o conceito, você não entende. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Ais de Copas. Ais de Copas fala de amor próprio. Fala de você com um sentimento de amor inteiro em você. Você está integrado, né? Você está uno com a fonte. Só que, vamos supor que numa tiragem, eu pergunto, o que fulano tá sentindo por mim, só que eu acabei de conhecer essa pessoa. Eu tô saindo com ela, a gente já, sei lá, a gente já teve uns 3, 4 encontros. Sai mais de copas. É, é óbvio que ele vai estar mais na sombra. Porque as de copas é amor, né? Se saísse um 3 de paus, né? Eu ficaria feliz pra algo inicial. Ah, a pessoa, né, tá gostando, tá querendo expandir, mas não tá amando, não tá achando que tá amando, sabe? Aquela pessoa que acredita que não sei, tem o Ais de Copas para algo muito inicial não é bom, porque significa que a pessoa tem um amor utópico por você, né? Tem um amor platônico que fala. Que essa pessoa tá te colocando num pedestal. E isso não é bom, né? Ais de Copas num relacionamento de 10 anos, você vai lá e solta o champanhe, porque daí faz sentido. Agora, Ais de Copas, assim, um mês, pouquinho, eu não acredito em amor à primeira vista, eu acredito em construção. E até 2 anos a gente ainda tá sendo guiado pelo fogo do Ais de Paus, o fogo da paixão. Então, é importante a gente ter esse tipo de inteligência para sacar ali o que a carta está querendo dizer para além do significado. Então, eu vou construir historinhas aqui, vou colocar as cartas que significam, você vai integrar isso, e aí depois se você ficar com alguma dúvida, você me fala, tá? Para a gente integrar o conhecimento dos arcanos menores, eu vou falar a frase e qual que é o arcano. Eu vou colocar a foto aqui para vocês, né? Tô com as cartinhas aqui separadas por Nike para a gente integrar esse conhecimento. Então, vamos lá. Tive uma ideia. Ais de paus. Preciso analisar se essa ideia faz sentido antes de colocar em prática. 2 de paus. Analisei. Faz sentido. Bora colocar em ação. 3 de paus. Nossa, deu certo. Consegui. Tô colhendo os resultados aqui dessa ideia. 4 de paus. Surgiram alguns imprevistos, alguns desafios dessa ideia. Eu preciso refinar esse aqui. 5 de paus. Consegui refinar. Inclusive, estou sendo reconhecida por esse projeto. 6 de paus. A carta do sucesso, do reconhecimento. Só que agora eu preciso continuar firme aqui. Preciso manter, né? Não basta conquistar, a gente tem que manter. Preciso sustentar tudo isso que eu construí até agora. 7 de paus. Eu tive resiliência, tive constância, e agora eu tô vendo as coisas crescerem, se movimentarem muito rápido. 8 de paus. Trabalhei muito, tô cansada, tô exausta, mas eu não posso desistir, preciso ter resiliência. E aí, terminei essa jornada, porque acabei de ter uma outra ideia. O 10 de paus aqui, ele marca muito aquela sensação de, nossa, eu esgotei todas as possibilidades, sabe? O 9 de paus, ele fala de cansaço físico, né? Não é o cansaço mental, por exemplo. Dependendo da situação, você pode entender, mas é o cansaço tão grande na mente que veio pro corpo, sabe assim? Agora vamos para a jornada de Copas. Vamos passar pela jornada de Copas. Nossa, eu tô tão feliz, eu tô bem sozinha, eu tô em solitude, o amor próprio tá em alta. Ais de Copas. Tô apaixonada. Encontrei um parceiro com maturidade emocional que tá tão bem quanto eu. 2 de Copas. Acho que hoje é dia de marcar um date com as minhas amigas, colocar a terapia de amigas em dia. 3 de Copas é muito aquele amor fraternal. Em alguns casos, fala ali de triângulos amorosos. A gente precisa analisar o contexto. Por isso que eu falo que é integrar o que aquela carta representa e não ficar apegado em conceito. Porque 3 de copas pode ser algo que, né, vocês estão curtindo ali com amigos, mas pode ser um triângulo amoroso, pode ter um terceiro elemento ali. Tô tão frustrada. Não gosto mais desse trabalho, não sinto que tem propósito. 4 de copas, sabe? O 4 de copas fala daquela apatia, assim. Não tô mais me sentindo preenchida, sabe? Por aquele trabalho. E pra ser sincera, 5 de copas, tô até meio arrependida de ter me dado tanto.
Ó, é a carta do luto, né, do arrependimento. Chorando leite derramado, tá vendo? Ele tá olhando para as taças que derramaram, as 3, mas tem 2 aqui, ó. Se ele mudasse o ponto de vista. E pra ser sincera, eu tô até nostálgica de quando eu era criança e não tinha boletos. 6 de copas, a carta da nostalgia, daquele sentimento, aquele amor puro, assim, sabe? Aquele amor de irmãos, aquele amor, aquele amor por aquela amiga de infância, sabe? Tem um tom, assim, de eu te amo com história. História, e é um te amo fraternal. Pra falar a verdade, eu tô meio confusa aqui, meio dispersa. Não sei pra que caminho eu vou agora. 7 de copas. 7 de copas fala de ilusões, de falta de foco, né? Porque eu tenho tantas coisas pra olhar, mas também pode falar uma coisa que eu acho interessante, que você tem opções, né? Que você não precisa ficar apegado a uma coisa só. Decidi, vou seguir em frente. Eu sei que eu posso mais. O 8 de copas é quando, ainda que eu tenha aquele sentimento por aquele trabalho, por aquela pessoa, eu entendo que aquilo não é um sentimento que vale a pena alimentar, sabe? Então eu sigo em frente. Tem muito assim, aquele tom do foge que é cilada Bino, se você perguntar, se você investe naquela pessoa, foge que é cilada Bino. Encontrei. Acabei de fazer uma transição de carreira, agora é isso, encontrei meu propósito, meu lugar no mundo. 9 de copas é aquela satisfação que preenche o nosso chakra cardíaco, o nosso âmago, sabe? É falar muito de satisfação. E agora, depois do sucesso emocional e na carreira, bora marcar o casamento. 10 de copas. Por exemplo, se sai um 10 de copas num conselho, 10 de copas. Qual o conselho para esse meu momento? 10 de copas. Comprometimento. Cumpra, né? Complete aquilo que você disse que ia fazer porque ia te fazer bem, sabe? Vou 5 vezes na academia. Fui as 5 vezes, né? Porque me preenche, porque aquilo faz sentido para mim. É um 10 de copas, pode falar de casamento, né? De algo que te completa, né? Todas as taças que existem estão ali. Agora a gente vai pro Ouros, né? Vamos contar aqui a jornada do Ouros. Comecei naquele trabalho novo e tô investindo aqui, né? Ais de Ouros. Só que eu preciso ir de uma forma equilibrada, ponderada, porque 2 de Ouros é um movimento de negócio novo e eu preciso ir construindo aos poucos. 3 de Ouros, o 3 de Ouros tem muito esse negócio do trabalho em equipe, né? De você construir algo junto com alguém, né? Nossa, eu tô passando por uma fase que eu tô precisando poupar um pouco mais de dinheiro, porque eu não sei lá na frente, talvez eu precise investir mais. O 4 de ouros fala de apego aos resultados. Ele fala de. Também pode falar daquela pessoa que é mais comedida, mas pode falar da pessoa que é avarenta, né? Depende da situação. Tive um prejuízo financeiro. Tô sentindo que eu investi demais e agora não deu tanto retorno. 5 de ouros. 5 de ouros é a carta da escassez. Tem um deck que eu gosto, Videntes da Luz, que eu até comentei no primeiro vídeo, que é uma menina sentada chorando assim, de cabeça baixa, uma porta que tá fechada e uma chave enorme que tá do lado. É só ela abrir. Ela se sente no frio, ela se sente insuficiente, mas é só uma questão dela tomar uma atitude, né? Fazer um movimento. Agora eu preciso equilibrar a forma como eu faço as minhas entregas, né? Entender onde coloco a minha energia, onde eu seguro um pouquinho mais. 6 de ouros, a carta da reciprocidade. Sabe, na ação, não se demore onde não houver reciprocidade. Só que agora eu vou precisar ter paciência, né? E saber que quem planta girassol, colhe girassol. 7 de ouros. Tem um deck que eu adoro, que é o da Alice, e que eu tenho também, né? Que é um carinha, tem uma macieira, umas moedas assim na macieira, e ele tentando a maçã. Porque o 7 de ouros tem um tom de espera, mas sabe quando a gente fica cansado de esperar? Eu tô trazendo aqui muito no lado luz. Ele fala de espera. E normalmente, ele no lado luz, ele fala assim, eu tô lidando com um resultado de longo prazo, mas ele também pode falar no lado sombra de, não aguento mais esperar, não aguento mais ter paciência. Só que eu não vou parar, não. Eu vou continuar me dedicando. 8 de ouros. É a carta daquela pessoa que é toda organizada, que é metódica, que nossa, que ele tá, olha, ele tá lapidando tudo, assim, com tanto esmero, sabe? Uhul, finalmente consegui. Agora eu tô numa fase boa, as coisas estão crescendo com continuidade. Não é mais pico, é constância. Agora eu consigo manter esse caminho para expandir. 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta que fala de independência financeira, mas eu tenho para mim que ela também tem uma sustentação nas nossas emoções. E finalmente eu consegui. Inclusive tive tão bons resultados que fiz o tão sonhado primeiro milhão. O 10 de ouros já é aquela carta de eu sonhei alto e realizei, sabe? Claro que pode ser eu sonhei normal e realizei. Você sai assim, o que eu posso esperar de tal coisa? Vinho 10 de ouros, vai dar bom, entendeu? No longo prazo vai dar bom. Então, eu tô trazendo aqui a história, porque no storytelling fica muito mais gostosinho, mas vocês estão entendendo aqui, né? Bora pro de espadas. Nossa, acabei de descobrir uma verdade. As de espadas, a carta da verdade. A verdade não é cruz, sabe assim? E eu tô aqui entre a cruz e a espada.
Eu não sei se eu conto isso pra minha amiga, se eu guardo pra mim. O dois de espadas, ele fala muito de momentos de encruzilhada que eu não tô vendo a resposta, mas que eu preciso escolher um caminho, sabe? Não é que eu quero, eu sou chamado, eu sou compelido a escolher esse caminho. Nossa, saber que essa minha amiga foi traída me deixou completamente ferida, machucada mesmo. Três de espadas. Contei pra ela. E agora eu tô naquele momento de acolhimento em que eu preciso aqui descansar as minhas emoções pra ela também ter o descanso da guerreira. Quatro de espadas é o descanso da guerreira. E sinceramente, eu tô com medo de como ela vai reagir daqui pra frente. Cinco de espadas é a carta que tem uma pessoa que se sente vencida e derrotada. Então, é a carta que fala do ego, dos medos, da insegurança, mas que vem aqui da mente. Que fala de comparação, de eu me sentindo derrotado em tal situação. Então, dependendo da pergunta. Finalmente, tô aliviada, porque ela resolveu seguir em frente. O seis de espadas é uma carta de movimento. Quando a gente escolhe sair de uma situação de cinco de espadas, né, de desafio, de interpeles, de medo, e tomar uma atitude de ir adiante daquilo, né? Mas de vez em quando essa minha amiga fica de conversinha com aquele ex lá. E ela fica se auto-sabotando. O sete de espadas, ele fala de traição de outras pessoas, de autossabotagem. No lado luz, ele é aquela sagacidade que você precisa, sabe? Diante de questões desafiadoras. Porque ela tem padrões de relacionamento muito forte. Oito de espadas, olha isso. Carta dos padrões. Carta de, nossa, eu tô achando que tem oito espadas em volta de mim, eu não tô vendo saída, mas tá tudo aqui na mente. Ela tá ansiosa, preocupada, você vai, não vai encontrar alguém. Nove de espadas. Pode representar pesadelo, sabe? Quando a pessoa tá tendo pesadelos e tudo mais, insônia. Acho que agora, finalmente, ela seguiu em frente de verdade. Ela tá saindo, tá bem, tá vivendo em solitude. Acho que ela superou o Ás de Copas. Acho que ela superou e voltou pro Ás de Copas dela. O 10 de espadas é o fim da dor ou a dor do fim. Então, em alguns momentos, você pode tirar o 10 de espadas falando que você tá triste porque algo acabou. Então, é o começo e o fim da história. Só que quando você encerra aquilo mesmo, integra, finaliza aquela dor, você também entra no 10 de espadas, por isso que eu tô falando, que é integrar. Quando você lê tarô, é você ser uma tradutora do invisível para o visível, sabe? Você fala uma língua especial, que é a língua do inconsciente, que é a língua do vibracional, que é uma língua que fala verdades, assim, né? E para finalizar, eu queria aqui fazer uma brincadeirinha aqui com uma tiragem rápida. Peraí que eu vou separar o tarô. O crush me chamou para um date, mas saiu o diabo. Deixa eu olhar aqui. Qual que é a intenção do meu gestor para me chamar para aquele projeto, hein? Deixa eu olhar aqui. O diabo. Eu só quis trazer aqui eu tô fazendo pergunta sobre fora, né? Qual que é a intenção daquele crush? Se você faz essa pergunta, e de vez em quando a gente vai fazer essa pergunta para ajudar a gente a tomar algumas atitudes. Não é para fazer isso a cada encontro, a cada date, a cada situação. É para você ir se descobrindo, se entendendo. E se você atrai um primeiro encontro do arcano do diabo, isso significa que essa pessoa ela não tá bem intencional. Que ela tem crenças de relações e que ela pode ser uma pessoa tóxica para você, né? E é muito mais interessante você tirar um Ás de paus, um três de paus, né? Que fala também de desejo. E no trabalho, esse gestor, ele só está interessado em que você faça algo ali para ele levar o crédito depois. E aí, quando eu falo que é autoconhecimento, se fora um reflexo do que está dentro, qual que é o padrão que você tem inconsciente que atrai uma pessoa com esse tipo de aqui? Porque uma coisa é a pessoa tá com a intenção de um três de paus, um Ás de paus, né? Para um primeiro encontro, acho que é Ás de paus. Ou dependendo, a gente já se conversa, a gente já tem uma amizade ali colorida, um três de paus, também faz sentido, né? Uma pessoa que não tem tanta conversa, Ás de paus. Porque fala que tem desejo no Ás de paus. É aquele desejo genuíno, é o desejo humano de que quando a gente se encanta por alguém, né? E aí tem aquele desejo porque tem o tom de ser um crush, né? Que Ás de paus também significa uma grande ideia, um insight, o nosso ponto eu sou, a nossa centelha divina, né? O três de paus, se é uma amizade colorida, se ainda não teve um date formal, mas tem aquela conversinha gostosa, é uma pessoa que tem desejo por você e que, pelo fato de te conhecer, pensa, acho que seria uma pessoa bacana para construir, né? Deixa eu conhecer melhor e ver no que vai dar. Agora, o diabo não, é legal, assim como o gestor, sabe? É você saber que você vai precisar ter inteligência, né? Contra um gestor, o que você pode fazer? Você vai ter que ter inteligência ali. Ele me colocou num projeto para tocar. Cada coisa que você fizer, que a ideia for sua, formaliza no e-mail, deixa tudo muito, né? Se respalda. Mas o mais importante, né? Acabou ficando redundante. O que eu quero trazer aqui como conversa final é por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Entende? Tanto se fosse um três de pau, significa que você está
num padrão, numa vibração boa em relação à troca afetiva, você tá mais confiante, você tá mais aberto. Agora, quando você tá atraindo pessoas que te colocam num padrão diabo, tem aqui uma informação importante sobre um condicionamento que você precisa olhar e destravar. Então, você vai usar o tarô para te ensinar como que você quebra esse tipo de padrão, por exemplo. É aí que eu tô falando de autoconhecimento. É isso hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente vai falar dos arcanos da corte, então a gente vai falar de maturidade, maturidade nas relações. Eu vou, como eu tenho feito aqui, trazer o tema e a explicação de uma forma integrativa mesmo, assim, para ficar leve, para você escutar aquilo e nem perceber que isso é uma aula, né? É introdutório, dá para você ler para você e ficar praticando, não é nenhum curso avançado, obviamente, e se fez sentido, se você gostou dessa aula, curte, compartilha com aquela amiga que está precisando sair de relações tóxicas, de se empoderar e tudo mais. E se inscreve aqui, né, pra gente não se perder de vista. Coloca dúvidas nos comentários que eu tô aqui. Tamo junto. Bora começar das cartas na vida.